Momento de Fé, com Padre Hudson Carlos Rabelo. Esse homem aqui é um exemplo dessa caridade. Santo Antônio de Pádua. Um homem que procurou alimentar os mais pobres. Ele tornou-se no começo agostiniano e depois queria partir em missão. Só que como ele era muito franzino, muito magrinho, muito mirradinho, a doença muito frágil, aliás, saúde muito frágil, ele não deixaram ele ir em missão. E vocês sabem que a missão ele queria ir para a China, por exemplo. Não daria. Então ele vai e conhece a ordem franciscana. E por sinal ele chegou a conhecer de perto São Francisco de Assis. Imagina esse encontro de Santo Antônio com São Francisco de Assis. E lá no mosteiro franciscano, ele colocou em prática a caridade. Ele ia dentro do mosteiro, na cozinha do mosteiro, e pegava os pães e distribuía para os pobres. Por isso a tradição de abençoar o pão no dia de Santo Antônio. Ele matou muita fome de muitas pessoas mais humildes, mais carentes. E Santo Antônio, ele é justamente conhecido por vários meios, vamos dizer assim, vários jeitos. Atender a pobreza. Ele foi conhecido como um grande pregador. Ele falava muito bem. E tanto, como eu disse, ele fazia milagres em vida. Ele chegou em determinada cidade e começou a pregar. Ninguém dando atenção para ele, o que ele fez? Foi na beira do rio e começou a falar. Os peixes levantaram a cabeça no rio. E muitos outros milagres aconteceram na vida de Santo Antônio, ele em vida ainda. Uma outra característica que ele é conhecido, santo casamenteiro. Mas por que, padre? Santo Antônio viveu na Idade Média. Na Idade Média havia muitas pessoas pobres e muitas queriam casar. E naquela época o processo era chamado de banhos. Mas por que banhos, padre? Não sei, não me pergunte que eu não sei. É o nome. Hoje se chama proclamas, do casamento. E muitas pessoas não tinham dinheiro para casar. Então Santo Antônio, ele casava as pessoas o quê? Dado. Por isso que ele é chamado santo casamenteiro. E, infelizmente tem muita gente, que eu não sei se pensa que isso é fé, não sei. Pega o santo, põe de cabeça para baixo na água para casar logo, tira o menininho Jesus dele, só devolve quando aparecer o namorado ou namorada. Uma curiosidade, falei nas missas de manhã, falo também agora. Vocês já ouviram falar em São Gonçalo do Amarante? Quem toca viola e violão deveria saber quem que é, porque ele é o padroeiro dos violeiros, São Gonçalo do Amarante. Mas também ele tem uma característica com ele, era um santo português também, como Santo Antônio. São Gonçalo do Amarante é chamado de casamenteiro das velhas. Sabia dessa ou não? Tanto que no hino de São Gonçalo diz: São Gonçalo do Amarante, casamenteiro das velhas, porque não casa as moças que mais lhe fizeram elas. Viu? Tá vendo? Lá em Minas tem muito devoção a São Gonçalo. Muita devoção. É uma curiosidade. Mas enfim, é para dizer o quê? Santo Antônio de Pádua foi um homem espiritualizado. Um homem que pregou veementemente a palavra. Um homem que viveu a fé. Tanto que ele, já vendo que estava próximo à sua morte, ele vai e se retira para o eremitério, para ficar sozinho. Só que aí depois ele quer voltar para Pádua, na Itália, onde ele morava.
mas ele não consegue chegar a Pádua, a cidade. Ele morre perto do convento das Clarissas, são as irmãs filhas de Santa Clara de Assis, né? E as irmãs queriam enterrar o seu corpo ali, só que o povo ficou sabendo e levaram para Pádua, né? Naquela época ele já era muito popular, assim como hoje. Por exemplo, nessa igreja que agora tem alguém que chama Antônio. Levanta a mão quem chama Antônio aí, só para me ter uma ideia. Ah lá, pelo menos um tem. Popular, é um santo popular. E quando ele morre, ele é enterrado lá em Pádua, e depois de alguns anos, o seu corpo é transferido para dentro da basílica. E quando vão exumar os restos mortais, o corpo se consumiu, menos uma coisa. Vamos ver se vocês sabem. A língua não se consumiu. E aí, naquele momento da exumação do corpo, estava lá um outro franciscano famoso, Boaventura, que mais tarde também vai se tornar santo, São Boaventura. Ele diz: verdadeiramente esse homem pregou a palavra de Deus, não mentiu. Então veja, que aquilo que ele pregava era sabedoria, era a iluminação do Divino Espírito Santo. Santo Antônio de Pádua é doutor da igreja, assim como São Boaventura, São Francisco de Assis e muitos outros, né? Peçamos a intercessão de Santo Antônio de Pádua na nossa vida, mas que nunca nos falte o alimento, sim, lá de casa, o pão, né? O alimento de cada dia, mas não é só esse alimento que não nos pode faltar. 3 tipos de alimentos que não nos podem faltar: o alimento físico, que é o pão de cada dia, o alimento; o pão da palavra, que é essa que nós ouvimos, e falta um pão, o pão da Eucaristia. Vamos pedir então a intercessão de Santo Antônio, que nunca nos falte esses 3 tipos de pão: o pão físico, que é o que a gente come todo dia; o pão da palavra, palavra de Deus, e o pão da Eucaristia. E só uma última curiosidade de Santo Antônio: o nome de batismo dele não era Antônio. Vocês sabem como é que era o nome de batismo dele? Fernando Bulhões era o nome de batismo dele. Mas o que tem a ver Santo Antônio? Porque quando a pessoa se torna um religioso ou uma religiosa, muda-se o nome, porque ele nasce novamente para Deus, tá certo? Por isso que mudou o nome para Antônio, tá bom? Que Santo Antônio de Pádua então interceda por cada um de nós, que nunca nos falte o alimento lá na nossa casa, na nossa família, que nunca nos falte o alimento da palavra e o alimento também da Eucaristia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.